nós continuaremos, mas agora com outros assuntos. Mas nós somos gratos a Deus porque esse mês tem sido muito edificante para nós. Nós temos tido a oportunidade de trabalhar sobre esse tema tão importante que é família. Eu estava comentando esta semana com a Catarina sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde as famílias elas tiveram que ficar em quarentena dentro de casa e tem sido assim, eu acredito, para muitas pessoas um momento assim novo. Porque a gente percebe que as pessoas elas não estavam mais se relacionando como família. E essa quarentena trouxe o marido para dentro de casa, trouxe a esposa para dentro de casa, trouxe os filhos para dentro de casa, de forma que todos tiveram que fazer uma readaptação de convivência. E você sabe, meu querido irmão, que segundo as estatísticas desse momento de pandemia, você sabia que essa quarentena tem trazido também, assim como tem proporcionado para alguns livramento da infectação do vírus, mas também para muitas pessoas tem trazido um certo transtorno. É impressionante como famílias têm sido, casais têm se separado porque não acostumaram mais a convivência do lar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na rotina do dia a dia das pessoas, muitos, não é isso? Levantavam pela manhã, tomava café, ia para o trabalho, voltava meio-dia, quando voltava meio-dia para o almoço, depois retornava para o trabalho, voltava já de tardezinho para a janta, para estar em casa. Muitos deles, em vez de ficar em casa, ainda saíam para as programações noturnas. Então, a convivência no lar entre marido e esposa, entre pai e filhos, não estava mais acontecendo. E essa pandemia, essa quarentena, ela então trouxe todo mundo de volta. E o que aconteceu? Quando todos estavam dentro de casa, não sabiam mais como viver, não sabiam como mais se relacionar. Então muitos tiveram que se readaptar, muitos tiveram que fazer novos planejamentos, muitos aprenderam a conviver novamente e aí dar um novo rumo à sua vida, à sua história. Sabe, queridos, isso é muito importante. Então nós precisamos aprender a depender de Deus nos nossos relacionamentos também. E esses estudos que nós temos ministrados, tanto pela parte da manhã como as mensagens da noite, elas têm nos ensinado também como trabalhar o relacionamento familiar, como ter famílias fortes e, consequentemente, fortalecer também o nosso relacionamento com Deus como cristão e também como igreja. E hoje nós iremos compartilhar com os irmãos mais essa temática, certo? Nesse domingo, falando sobre bases bíblicas para famílias fortes. O nosso texto encontra-se em Efésios, é o texto que nós estamos estudando, encontra-se em Efésios capítulo 6, verso 17 e verso 18, ok? Que eu convido os irmãos para lerem comigo neste momento. Então, leiam comigo aí, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 17 e verso 18. Diz assim a palavra: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, essa é a recomendação do apóstolo Paulo, já finalizando aqui essa perícope, né? Então, vejam só, Paulo já no final da sua exposição sobre as armaduras de Deus, ele menciona mais duas armas aqui, importantes para o cristão estar firme e forte na luta contra
o inimigo das nossas almas, aquele que quer derrotar a nossa vida, derrotar a nossa família, derrotar a nossa comunhão. Então ele apresenta duas armas. Então quais são estas duas armas? Ele fala do capacete da salvação e ele fala também da espada do Espírito, certo? E termina aqui abordando algo que deve permear todo este processo, irmãos, que no caso aqui é a oração. A oração, ela é vital, a oração é um elemento, eu diria assim, propulsor na vida do crente. A oração, ela é fundamental, em todo momento o crente tem que estar, de fato, orando. Então, sempre lembrando que todas estas armaduras de Deus, ou todo esse equipamento que Deus ele nos fornece, eles devem ser absorvidos na nossa vida com oração. Com oração. Se você vai vestir essa armadura, vista, mas vista com oração, para que seja eficiente na sua vida. Para sermos fortes, irmãos, e termos condições de lutar contra todas as ciladas do diabo, que tenta nos enfraquecer e nos destruir como igreja, como crentes e como família, nós precisamos, queridos irmãos, estar atentos, devemos estar cientes de que sem a armadura que Paulo ele apresenta, que Deus nos concede, sem essa armadura, nós não conseguiremos derrotar o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa família. Ele é impiedoso, ele é cruel e ele não tem dó de ninguém, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E nós não podemos subestimar esse inimigo que tenta nos assediar ou que faz de tudo para nos prejudicar. Vamos então, irmãos, abordar nesta manhã 3 aspectos para sermos famílias fortes nestes tempos de tantos ataques à fé cristã, à igreja e, consequentemente, às famílias cristãs. O primeiro aspecto aqui, irmãos, é que famílias fortes procuram em todo tempo cultivar a mente de Cristo. Em todos os momentos cultivar a mente de Cristo. Então Paulo, ele alerta aqui, usem o capacete da salvação. Olha, usem o capacete da salvação. E isso é muito importante, irmãos, e nós não podemos em nenhum momento esquecer disso. O que Paulo, na realidade, ele tinha em mente quando ele lembrou do capacete dos soldados romanos? Entende-se que o capacete era uma das últimas ferramentas, das últimas peças que o soldado ele então colocava ao vestir-se e sair para a batalha, ok? Era na realidade para proteger a cabeça contra ali os ataques do inimigo. Lembre-se que ele já tinha se apropriado da sandália, do cinturão, da couraça, do escudo, mas estava faltando ali o que? 2 peças importantes e fundamentais na batalha. Uma, o capacete, e o outro, consequentemente, a espada. Agora, Paulo vai falar sobre o capacete. O que Paulo tinha em mente, então, quando usou a expressão capacete da salvação? É interessante nós olharmos, queridos irmãos, para esse texto e pensarmos assim, que alguns comentaristas bíblicos são de opinião que Paulo está se referindo à certeza da salvação eterna do crente. Isso é óbvio, é claro, nós precisamos ter convicção da nossa salvação. Ninguém pode ir para uma batalha, ninguém pode enfrentar um inimigo, certo de que tem condições para enfrentá-lo. E a salvação, a segurança da salvação eterna é algo muito importante para a vida do crente. Mas há outros comentaristas também que apresentam outros significados, outras interpretações,
como por exemplo a apresentada pelo Dr. Russell Shedd, que já encontra-se nos braços do Senhor. É interessante porque ele, no seu comentário de Efésios, da carta aos Efésios, ele faz também uma referência, ele afirma ali que Paulo, ele, ao usar esta expressão, estava se referindo a uma cura da mente, o que também é muito importante e que nós também acreditamos, porque Deus, ele começa a fazer um trabalho de renovação mental. Quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 12, nós passamos a entender também essa ideia do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos renovar a nossa mente, não nos conformando com este mundo, mas renovando a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, este é um momento, um entendimento que nós devemos ter, importante, saber que Deus, ele cuida de nós e trabalha também a nossa mente e trabalha também o nosso coração. Também existe um outro biblista que fala também, que é o Alexander. Ele também escreve, quando ele escreve sobre o capacete da salvação, um comentário também baseado em Efésios, ele diz: o capacete cobre a cabeça, protege, pois, os pensamentos. Este se torna facilmente instrumento do coração mau. Age, então, sobre os outros, como força psíquica, em lugar de ser controlados e submetidos à obediência de Cristo, para ser um canal de seus pensamentos. Então é importante pensarmos isso, gente. A mente, o coração que estão conectados, devem ser guardados, devem ser protegidos, e é isso que o capacete da salvação ele faz, protege e nos dá segurança. Se quisermos ser fortes como cristãos, como maridos, esposas, pais e filhos, como famílias cristãs, precisamos proteger, meus queridos irmãos, os nossos. Precisamos, de fato, proteger nossas mentes e nossos pensamentos do ataque do maligno. E isso, como nos diz o apóstolo Paulo, é colocando o capacete da salvação. Uma das estratégias de Satanás, meus irmãos, é atacar a mente, o pensamento. Vamos lembrar, por exemplo, do caso de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11. O texto diz que ele estava lá no terraço. Então vejam só, Satanás, ele começou então a invadir a mente. Olha só, invadir a mente. Foi por onde ele começou a trabalhar na vida de Davi. E aí Davi, levado por aquilo, comete o pecado do adultério com Betseba. O diabo atacou a mente, os desejos da mente. Em famílias cristãs fortes, os seus membros têm a mente de Cristo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde ele diz que nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, irmãos, ele está falando que nós temos aquilo que Deus trabalha no nosso coração. Eu gosto de dizer sempre para os irmãos que, no contexto, numa linguagem bem simples, que nós temos a mente de Cristo quando nós começamos a olhar para a sua palavra, estudar a sua palavra. Você não pode conhecer a mente de Cristo se você não estudar os evangelhos, não estudar a escritura, para conhecer a sua mente, os seus pensamentos, as suas palavras. Como você vai entender se você não se dedica à leitura da palavra? É isso. Então nós precisamos nos dedicar a isso. A resposta, queridos irmãos, vem do apóstolo Paulo ao escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 3. Leia comigo. Diz assim: quando disse, portanto,
Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então veja só, é o que diz a Escritura. Se nós fomos transformados, se nós passamos por uma renovação mental, agora o nosso coração, a nossa mente tem que estar conectada às coisas do alto, aonde Deus habita. Então os nossos sentimentos, os nossos propósitos têm que estar plenamente vinculados, conectados com a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Deus quer. Se nós queremos ter famílias fortes, precisamos fazer isso. Porque em famílias fortes, seus membros cultivam pensamentos puros, santos. Se afastam da pornografia, por exemplo, né? Cuidam do tipo de filmes que veem, das músicas que ouvem ou cantam. Seus pensamentos, ao contrário destas coisas, estão focados em Deus. Pensam em Cristo, pensam em quanto, Cristo esteve também aqui nesse mundo. É muito importante, irmãos, para nós como cristãos, trabalharmos isso na nossa mente e no nosso coração. Se nós queremos ter famílias fortes, nós precisamos cuidar dessas áreas das nossas vidas. Um outro aspecto que torna a família forte, irmãos, de fato, famílias fortes não abdicam em hipótese alguma das Escrituras Sagradas. Não relaxam, não rejeitam, não deixam de lado. A última armadura, querido irmão, que Paulo faz referência aqui nesse texto, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja só, o que Paulo quis dizer aqui com esta expressão. Paulo cita então a última armadura, uma arma de ataque. Eu gosto também sempre de dizer para as pessoas, quando eu estou ensinando sobre isso, que a espada do Espírito, como diz aqui a Escritura, ela tanto é uma arma de ataque, como também ela é uma arma de defesa. Quando nós olhamos para a tentação de Jesus lá no monte, no deserto, naquela região do deserto, a Bíblia diz que Satanás tentou Jesus pela palavra, mas Jesus também se defendeu pela palavra e contra-atacou pela palavra. Então é muito importante conhecer a palavra, estar ligado a essa armadura que é a espada do Espírito. Paulo cita então essa última armadura no sentido de estimular o cristão a viver na dependência dela. Depois de colocar todas as armaduras, a última era a espada, uma arma de ataque. Veja, certo? Não podemos esquecer. Praticamente todos os comentaristas concordam que a alusão aqui seja a palavra de Deus. A palavra de Deus. Certamente Paulo não está se referindo à Bíblia no modelo que nós temos hoje. É claro, a Bíblia, o cânon aconteceu muito depois, então, mas é interessante porque ele está falando dessa relação do homem com Deus. Certamente Paulo ele está falando sobre isso, estava se referindo à mesma experiência de vitória que Jesus teve contra o diabo ali na tentação no deserto, Então é muito importante para nós termos essa convicção, essa segurança, conforme podemos observar na Escritura. Jesus venceu Satanás com a arma do Espírito, a palavra, está escrito. Você encontra isso em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Marcos 1, Lucas 4. Então, mostra claramente Jesus usando dessa espada para combater o nosso grande inimigo. Mas hoje,
também podemos afirmar que a Bíblia que temos em nossas mãos também deve ser incluída nesse texto. Pois esta Bíblia que temos em mãos é a palavra do Senhor. Como diz Paulo ao jovem Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para, olha só, e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, meus queridos. Então não podemos negar isso. O autor da carta aos Hebreus disse: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Está lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Susana Wesley, já falamos um pouco sobre ela aqui em uma outra live aqui. Susana Wesley, mãe dos irmãos Charles e John Wesley, criou todos os seus filhos com uma fonte, olha só, com uma forte valorização da palavra de Deus. Ela ensinou seus filhos a amarem a palavra de Deus, a dependerem da palavra de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, você tem ensinado seus filhos a amarem a palavra de Deus, a espada do Espírito. Você tem motivado seus filhos, de fato, a dependerem dessa espada, nessa luta atroz, nessa luta feroz contra o inimigo das nossas almas? Se você, se seu filho, se os seus familiares não estiverem com a armadura de Deus, serão vencidos pelo inimigo cruel e impiedoso, que de todas as formas está se levantando contra a igreja do Senhor Jesus, se levantando contra a família cristã. É por esse motivo que nós devemos nos fortalecer através da palavra do Senhor. Devemos em nossas famílias, meus queridos irmãos, devemos em nossas famílias fazer o mesmo que Lloyd e Eunice fizeram na criação de Timóteo. O que, constatamos ao lermos a carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, é claro, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. E nós não podemos, meu querido irmão, em nenhum momento esquecermos disso. Porque Deus, Ele coloca à nossa disposição essa armadura para nós sermos triunfantes contra o inimigo. Quando maridos, esposas, pais e filhos, noras e sogras, avós e netos, adultos solteiros, se apropriarem de toda a palavra de Deus, nos tornaremos ou nos tornamos famílias fortes e famílias vencedoras. Mas ainda há um outro aspecto que eu quero compartilhar com o irmão. Famílias fortes oram em todo o tempo. Como nós falamos, a oração nesse contexto que Paulo escreve não é um elemento da armadura, mas é algo que está ligado a todas as ferramentas, todos os aparatos desse traje que o soldado ele usa. A oração. Então é necessário fazermos uso desta oração para nos tornarmos fortes contra o inimigo das nossas almas. Veja só, Paulo ele termina aqui dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, queridos irmãos, aqui cita a palavra oração 4 vezes.
Alguns comentaristas bíblicos acham que Paulo estava acrescentando mais uma peça nas armaduras, mas a ideia aqui é que todas as coisas sempre dependem, né? Sempre dependem e são permeadas com a oração, meus queridos irmãos. É por isso que Jesus Cristo ele nos motiva, nos ensina a levarmos tudo a Deus em oração. Eu lembro quando eu era criança na nossa cidade, a dona Edna, esposa do pastor José Leite, ela ensinou uma canção pra gente. Olha, eu era o que talvez eu deveria ter uns 6 anos de idade. Uns 6 anos de idade. E eu muito lembro disso. Quando ela ensinava: com a vassourinha eu vou varrer todas as tristezas no meu coração. Com a pá vou cavar e depois enterrar qualquer briguinha contra meu irmão. E levar tudo a Deus em oração. Olha aí. E levar tudo a Deus em oração. A oração deve fazer parte da vida do crente. E não pode em nenhum momento negar isso. Algumas circunstâncias, elas só são de fato vencidas na oração, meus queridos irmãos. Então podemos dizer, queridos, que devemos colocar toda essa armadura que Deus disponibiliza para nós através da oração. Como a oração deve ser então cultivada na família? Primeiro, oremos em todas as ocasiões. Oremos em todas as ocasiões. Não podemos negligenciar, né? Nos tempos bons e ruins, na saúde e na enfermidade, no emprego e no desemprego, nos dias ensolarados como nos dias nublados ou chuvosos, certo? De janeiro a dezembro, nós devemos estar sempre orando ao Senhor, nosso Deus. Sabe por quê? Porque cada acontecimento da nossa vida pessoal e familiar deve estar permeada de oração em todo o tempo. Segundo, devemos orar de todas as formas. A oração deve ser de súplica, de intercessão, de gratidão, de confissão, de formas variadas. Você pode orar de joelho, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar sentado, ou seja, não importa a forma, mas você precisa orar. Você precisa estar conectado diante de Deus, sabe? É interessante quando a gente pensa nas formas e como orar. Eu fico lembrando aqui, queridos irmãos, de Jonas lá no ventre do grande peixe, como ele estava naquela situação, né? Mas ali no fundo do mar, no ventre daquele peixe, ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Não importa, queridos. O que é importante é que você ore, porque Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua palavra, e você tem que fazer isso porque Deus, Ele te ama e Ele tem interesse na tua vida e na vida da tua família. Também, queridos irmãos, oremos de maneira perseverante. Não devemos jamais esmorecer, né? Jamais esmorecer. Orar com perseverança, com fé. Eu estou aqui rindo porque eu me lembrei de uma ilustraçãozinha antiga, né? Da mulher que leu na Escritura e diz que se tiveres fé, orareis e dirás a esse monte e ele se transportará para o meio do mar, né? E a mulher então de noite orou ao Senhor e quando foi de manhã cedinho, ela correu, abriu a porta da sua casa para ver se aquele monte tinha saído da frente da sua casa, porque ele impedia dela ver o sol nascer. Aí quando ela abriu a porta, que ela olhou, lá estava o monte no mesmo lugar. Aí ela disse assim: eu sabia que ele não ia sair. Olha aí, ó. Eu sabia. Então, irmãos, muitas vezes a nossa oração é sem perseverança, é sem fé, é incrédula. Não, ore com fé, peça a Deus com fé. E Deus vai abençoar a sua vida, Ele vai honrar a tua fé, porque Ele mesmo diz que se você tiver fé do tamanho de uma semente de pimenta,
você dirá a esse monte e ele se transportará para o meio do mar. Eu creio na palavra do Senhor. Nós cremos na palavra de Deus, sabe por quê? Temos visto grandes maravilhas. O segredo da vida vitoriosa na oração é não desistir de orar, irmãos. É orar sempre. É orar sempre. Eu sempre gosto de usar o exemplo de uma irmã de nossa igreja, lá em Parintins. Era uma senhora que passou a vida, ela tinha só um único filho. E esse filho, ele nunca se converteu, mas ela tinha um único filho. E esse filho, então, era o alvo da sua oração. E aquela irmã, ela orava todos os dias pela vida do seu filho. E quando aquela irmã já bem velhinha, orando pela vida do seu filho, ela então adoeceu e teve um problema de apêndice, e a sua apêndice sulfurou. E ela foi internada no hospital. E durante o período que ela esteve internada, todos os dias, o filho dela ia buscar o pastor e levar à sua casa, lá no hospital. E ali o pastor orava, ali o pastor cantava, intercedia, e o filho olhando e acompanhando pela restauração da sua mãe. Irmãos, é impressionante essa história, né? E esta irmã, então um dia o pastor, ao fazer a ministração, aquele filho começa então a entender e se entrega a Jesus. E se entrega a Jesus, aceitando Jesus. E sabe, queridos irmãos, aquele homem, ele foi salvo por Jesus mediante aquela enfermidade. E naquela ocasião o pastor foi orar e aquela irmã disse: pastor, não precisa mais orar para que eu seja curada, porque eu já estou satisfeita em ver o meu filho totalmente salvo nas mãos do Senhor. E ela com perseverança orou. E sabe, queridos irmãos, o que aconteceu? Aquela irmã, daquela situação, ela partiu para a eternidade, mas o seu filho foi resgatado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Perseverança na oração, constância na fé, é isso que Deus quer que nós façamos, irmãos. Então nós devemos orar com perseverança. E finalmente aqui, devemos orar uns pelos outros, por todos os santos, devemos orar, quebrar as barreiras e orarmos, intercedermos uns pelos outros. Devemos orar mais, né? Mais, uns pelos outros. Às vezes nós somos muito ensimesmados, oramos apenas por nós, olhando apenas para dentro de nós. Não, nós devemos ver a situação do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo, daqueles que sofrem. Devemos ter empatia por estas pessoas. Vamos, queridos irmãos, colocar este ensinamento para a realidade da família. Vamos ensinar a nossa família a orar pelo vizinho, a orar por um amigo, a orar por um conhecido. Vamos desenvolver esse sentimento. Devemos cultivar a oração no ambiente familiar. Casais orando juntos, pais orando com seus filhos, netos orando com seus avós, uns orando pelos outros. Uma família forte, querido irmão, uma família forte é aquela família que ora junto, é aquela família que está junto na presença do Senhor em oração, cultivando a oração no contexto familiar. Quero concluir, queridos irmãos, essa palavra com você nesta manhã abençoada aqui, dizendo para você, Paulo, ele começou esse